Meu nome é José Marcos Alves, sou professor da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. A minha participação tem relação com uma iniciativa do Instituto de Estudos Avançados da USP Paulo São Carlos. Eu vou dividir esse meu depoimento em dois blocos. Inicialmente eu vou falar sobre a minha vida profissional, minha formação, como foi a minha vida docente na USP, e um segundo bloco que é sobre meu interesse e a minha participação em ações de extensão social. Começando pela minha carreira profissional, a minha formação é engenharia elétrica na Escola de São Carlos. Eu me graduei em 1982. O meu ingresso na vida docente ocorreu em 1984. Eu fui técnico de nível superior de 84 a 88, aqui na Escola de Engenharia. E em 88 ingressei na carreira docente, onde estou até hoje. Já se passam 40 anos, que eu sou servidor da USP. Nesses 40 anos como servidor da USP, 20 anos foram no Departamento de Engenharia de Materiais. E em 2004 eu voltei às minhas origens, Fui transferido para o Departamento de Engenharia Elétrica. Na graduação, eu tive uma experiência muito interessante, e isso ocorreu em 1979, quando eu soube da existência de uma tecnologia que tinha perspectiva, uma tecnologia que tinha perspectiva de ser utilizada em saúde. O inventor dessa técnica que eu conheci, inclusive, em 1979, foi o professor Luiz Romariz Duarte, que era docente do Departamento de Materiais da ESC. E o trabalho que ele desenvolveu em docência foi um trabalho pioneiro no sentido de ser o primeiro ciência exata aplicada em saúde aqui no campus de São Carlos. O trabalho que ele desenvolveu na docência, a tese teve como nome a estimulação ultrassônica do calo ósseo, que é uma tecnologia hoje disponível clinicamente em vários países e com uma autorização da agência regulatória mais conhecida no mundo, que é a agência FDA dos Estados Unidos. Posteriormente, inclusive, essa técnica teve uma autorização para uso clínico no Brasil através da nossa agência regulatória, que é a Anvisa. E o que me encantou nessa pesquisa que ele desenvolveu era justamente a aplicação em saúde. Esse trabalho foi desenvolvido aqui na Santa Casa de São Carlos, e em experimentos com animais, ele mostrou que um estímulo mecânico de baixa intensidade estimula a formação do tecido ósseo. Logo depois, em 79, que a defesa dele foi em 1977, 2 anos depois, teve início o uso clínico dessa tecnologia no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP, no Departamento de Ortopedia e Traumatologia. E foi também nesse grupo de Ribeirão Preto que foi desenvolvido um trabalho clínico, o primeiro trabalho clínico publicado mundialmente, mostrando a eficiência dessa técnica. Eu tive a satisfação de acompanhar todo esse trabalho depois que eu conheci o professor Duarte, devido ao potencial dessa técnica, da divulgação da técnica internacionalmente em eventos científicos. Ele acabou vendendo essa patente, ele patenteou todo o processo. Isso acabou sendo transferido para uma empresa nos Estados Unidos. E eu tive uma experiência muito rica de participar dessa transferência da tecnologia nos Estados Unidos, visando a aprovação do FDA americano para uso clínico. E convivi com os americanos, convivi durante muitos anos com os americanos que tornaram essa técnica uma realidade clínica comercial no mundo. A tecnologia foi transferida em 1985 para uma empresa dos Estados Unidos, e em 1994, 10 anos depois, houve a aprovação da tecnologia para uso clínico nos Estados Unidos.
e ela se aplica a várias situações de fratura óssea. Lembrando que fratura óssea é o trauma de maior incidência, né, no mundo, e ela tem aplicações em fraturas denominadas de fraturas recentes, ou fraturas que têm um atraso na formação óssea, ou ainda uma situação mais complicada, que é aquela fratura que não tem formação do tecido ósseo, e por alguma razão, né, devido ao trauma, o organismo não consegue formar novamente o tecido ósseo, que são o que os ortopedistas chamam de não união óssea. Eu tenho um depoimento a respeito dessa tecnologia num podcast do Jornal da USP, que eu convido vocês a conhecerem. Falando agora um pouquinho de pós-graduação, eu, por causa dessa técnica desenvolvida na escola, já formado e já sendo parte do corpo docente da USP, em 1989, eu fiz um treinamento científico financiado por um programa da USP, junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e pude estagiar em um hospital em Nova York, onde estavam sendo realizadas pesquisas com animais, com o objetivo de verificar o efeito da tecnologia de tratamento de fratura por ultrassom e quantificar a resistência dessa fratura ao torque. Não havia nenhum trabalho ainda publicado, em 1989, naquela época, sobre essa resistência de um tecido tratado por ultrassom com um tecido não tratado, do ponto de vista mecânico. Foi feito e ficou comprovado que realmente um experimento com coelhos na época, que reproduziu a mesma metodologia usada pelo Duarte durante a sua livre docência. Então, um grupo de animais em um grupo de animais foi feito um defeito ósseo. Metade desse grupo de animais não foi tratado por ultrassom, e o outro foi tratado pelo ultrassom de baixa intensidade. E o que se verificou é que, de fato, a resistência mecânica ao torque era muito maior na região de fratura dos que foram tratados pelo ultrassom. Um resultado extremamente importante, e eu tive uma experiência muito rica em conviver nesse centro, um hospital judeu chamado The Mount Sinai Medical Center. Eu realmente acabei me dedicando a essa área de aplicação de engenharia, vamos falar de ciência exata, né, na área de saúde, mas com foco em tecido ósseo. O meu doutorado eu realizei no Instituto de Física de São Carlos, Física Aplicada, e foi um doutorado denominado de sanduíche, porque parte dele, o trabalho experimental é realizado fora do país, né? E no retorno, então, ao Brasil, essa tese é concluída. O tema do meu doutorado continuou sendo relacionado a tecido ósseo. Só que agora o foco era investigar técnicas que quantificam a qualidade óssea. Ao longo dos anos, né, por volta de 30 anos, né, a gente atinge a máxima massa óssea no organismo, e aproximadamente depois dos 30 anos, isso começa a diminuir. E essa diminuição é muito mais acentuada nas mulheres do que nos homens. E é por essa razão que as mulheres, periodicamente, precisam realizar exames para avaliar se a qualidade óssea, em algumas regiões do organismo onde a incidência de fratura é maior, se elas estão com essa qualidade normal. Então, eu acabei me dedicando também a essa área, aí já com uma preocupação de fazer pesquisa em uma nova tecnologia que vinha sendo estudada no mundo, que não envolvia apenas a medida da densidade mineral óssea, que é um padrão hoje utilizado clinicamente, mas também quantificação de parâmetros relacionados à estrutura óssea. E isso se faz, hoje já é uma realidade clínica, a partir de imagens tridimensionais de algumas regiões do organismo, e a partir dessas imagens tridimensionais, vários parâmetros quantitativos relacionados à qualidade óssea podem ser determinados. Então, a minha linha de pesquisa foi nessa área, e foi um trabalho realizado com amostras ósseas. Com essas amostras, nós fizemos uma investigação a respeito dessa técnica de se
quantificar a qualidade óssea. Isso ocorreu de 93 a 95, com financiamento do CNPq, e foi no Arizona. Eu tive, inclusive, o prazer de realizar esse trabalho numa empresa do Arizona, com autorização do CNPq. Bom, esse foi o meu doutorado. Eu defendi o doutorado no Instituto de Física de São Carlos em 96. Depois eu voltei para os Estados Unidos em 2022 para fazer um pós-doc. Novamente, dessa vez foi em Milwaukee e ainda relacionado à qualidade óssea. Então, eu pude vivenciar na minha vida como pesquisador essa área, né, médica relacionada às fraturas ósseas e depois também a área envolvida em desenvolver técnicas que possam quantificar a qualidade óssea, de alguma forma evitar que a fratura ocorra. Importante mencionar que 10% das fraturas que ocorrem, aproximadamente, isso é um dado mundial, elas levam a uma não formação óssea, chamada pelos ortopedistas de não união. E isso passa a ser um problema, tanto para o paciente, que normalmente, quando tem uma não união óssea, é comum que ele já tenha submetido a algumas cirurgias, mesmo tendo realizado mais de uma, algumas vezes utilizando o próprio enxerto, o auto-enxerto, pedaços de tecido ósseo que são retirados da crista do ilíaco, na bacia, e são colocados ali no foco da fratura, no sentido de estimular a formação. Não é incomum que mesmo essas cirurgias não tenham sucesso. Nesse caso, então, é muito importante, né, essas técnicas chamadas não invasivas de tratamento de fratura, como é a ultrassom, ou seja, ela não é cirúrgica. Além do ultrassom, existem outras técnicas, então isso passa a ser um instrumento importante para um médico de prescrever uma técnica dessa quando está caracterizado a não união óssea em um paciente. Então, isso é um panorama breve da minha atuação como pesquisador em pós-graduação, sempre voltada para a área de tecido ósseo. Só para mencionar, eu continuo ligado no uso dessa tecnologia, que hoje é utilizada em vários países, né? E sempre com um desejo, tem uma representação comercial no Brasil, que ela ainda não está disponível comercialmente. Esteve durante um curto período de tempo, mas deixou de ser disponível. E também porque eu senti em centros de ortopedia, de faculdades de medicina renomadas, que não existe uma formação dos residentes em ortopedia a respeito do uso dessas técnicas não invasivas. Então é preciso romper essa barreira de alguma forma e com certeza a disponibilidade da técnica comercialmente no Brasil vai facilitar que isso ocorra. Eu acho que a memória deveria ter um destaque nos sites, né? Tanto institucional, como da unidade, como também nos departamentos. Em 2011, através de uma revista que circulava em São Carlos, chamada Capa, soube da existência de um acervo muito rico sobre a história da USP na fazenda Santa Maria do Monjolim. Aquilo me interessou muito e eu agendei uma reunião com a família Malta Campos, que reside nessa família desde 1906. Fui conhecer o acervo, né? O acervo é maravilhoso. Quem viveu nessa fazenda foi o professor Ernesto de Souza Campos, que foi um dos criadores da USP, em 1934. O acervo, relativo à sua produção como cientista, como educador, está todo na fazenda e muito bem organizado. E ao ter contato com esse acervo, eu achei que, obviamente, seria importante que a USP tivesse conhecimento dele. E aí nós criamos um grupo que envolveu o professor Tito Bonagamba, ex-diretor do Instituto de Física, o jornalista Sintra, também de Física, a Rosane Aranda, assessora administrativa da Escola de Engenharia, e o professor Carlos Goldenberg, do Departamento de Engenharia Elétrica. Fizemos algumas visitas para interagir com a família a respeito desse acervo. Levamos para a fazenda, através de uma intermediação do professor Tito, 2 pró-reitores de Cultura e Extensão da USP e o secretário-geral da USP.
Então foi um trabalho bastante intenso que nós fizemos ao longo de 10 anos, denominada de Professor Ernesto Souza Campos, uma história ainda por contar. Também disponível no formato PDF para quem tiver interesse. O objetivo dessa interação com a família era não só conhecer o acervo, mas de alguma forma ajudar a preservá-lo e também escanear toda essa informação e disponibilizar em um site, porque ali tem uma história muito rica, não só sobre a USP, mas sobre a vida do professor Ernesto, que foi ministro da Educação, que trouxe como ministro a PUC para o Brasil, que criou várias escolas que no estado de São Paulo, que hoje pertencem à Unesp. A intenção de poder escanear esse acervo, né, e disponibilizar para a sociedade, especialmente para a comunidade USP, ainda é a nossa intenção e a gente espera que isso ocorra definitivamente em algum momento. Estou bastante interessado também em abordar o edifício, né, E1, que é da Escola de Engenharia, da sede administrativa da escola, que é um ícone do campus de São Carlos. Denominado de E1, porque na época em que a escola estava sendo construída, nos anos 50, ele era um prédio experimental, né? O EVA experimental. E a intenção era construir 3 prédios como E1. E acabou sendo construída. Mas é muito importante conhecer e divulgar a importância arquitetônica desse prédio, né? Ele tem uma importância reconhecida no mundo da arquitetura e também a sua relevância estrutural, porque também ele foi construído com uma técnica de engenharia que foi uma inovação na época. Para quem teve a oportunidade de conhecer o E1, a gente sente, né, que é um prédio muito agradável, com muita circulação de ar, iluminação, né? E, sem dúvida nenhuma, é um ícone do campus de São Carlos. E para esse evento, a respeito do E1, nós vamos convidar o professor Miguel Buzar, que é ex-diretor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo daqui do campus, para falar sobre a relevância arquitetônica. O arquiteto que projetou o E1 foi professor da FAU, o Hélio de Queiroz Duarte, e que era pai do professor Luiz Romanes Duarte. E para falar sobre a relevância estrutural, nós vamos convidar o professor Rô, do Departamento de Estrutura da Escola de Engenharia, que também é ex-diretor da ESC. O engenheiro que calculou o prédio foi o Ernest Robert de Carvalho Mangi. E então esse evento é uma oportunidade não só de uma homenagem, né, a uma edificação tão importante, mas também ao seu arquiteto e ao seu engenheiro calculista. É muito importante que o nome dos dois esteja visível, né? Inclusive ali no térreo do prédio, né? Então acho que isso tem que ter visibilidade. É importante que as pessoas saibam quem foi o arquiteto, quem foi o calculista. Também vamos ter nesse evento a presença de um ex-professor da FAU, Alexandre Lipai, que escreveu uma biografia sobre o Hélio, do ponto de vista do Hélio como artista. Escreveu um livro e já divulgou isso em 2 eventos em São Paulo. E é muito interessante também conhecer esse lado, né, o lado artístico do arquiteto Hélio Queiroz Duarte. E, finalmente, vamos convidar a arquiteta Sônia Costardi, que é da Prefeitura do campus de São Carlos, que criou uma obra maravilhosa em frente ao prédio chamado de Portal Décadas, né? São arcos maravilhosos na cor vermelha, cada um deles representando uma década de existência da Escola de Engenharia. Atualmente temos 7 arcos, porque a escola celebrou 70 anos em 2024, e esses arcos, e nós teremos no futuro, no total de 10 arcos, quando a escola comemorar o seu centenário. Esse trabalho da Sônia é maravilhoso, é uma obra que chama muita atenção, que valorizou muito o E1, né? E ela obviamente, tem que dar um depoimento a respeito dessa sua criação artística. Então, agora eu vou falar a respeito do segundo bloco da nossa conversa. O segundo bloco do meu depoimento, ele é relacionado ao trabalho que eu venho desenvolvendo de extensão social, educacional,
E esse trabalho de extensão começou fora da USP em 2002, e aí a partir de 2010 eu passei a me dedicar a esse trabalho através de projetos realizados aqui no campus de São Carlos. Como é que surgiu o meu interesse por essa área que é extremamente relevante para a USP? Porque a USP tem que ter, e vem demonstrado isso claramente, uma preocupação com o mundo que está ao seu redor, em cada um dos seus campi, e então tem que interagir com a sociedade, mostrando a importância da sua existência, e particularmente isso é muito relevante quando é feito com estudantes de ensino médio, fundamental e médio, né? Ensino básico, porque são potencialmente futuros alunos da USP, né? E é importante que se mostre para esses alunos, através dessas ações de extensão, que se estimule, primeiro que se mostre para eles a importância que a ciência tem, a importância do conhecimento. Mostrar para eles que a USP é uma universidade pública e gratuita e de excelência. E estimular eles a serem um futuro aluno da USP. Então essa é a minha visão, a visão que eu tenho, né, da importância da extensão social e educacional da USP, e é uma satisfação muito grande sentir que a USP tem investido, né, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, dá apoio a essas iniciativas. Agora, o meu interesse por essa área de extensão ocorreu em 2002, quando eu fazia um pós-doc numa universidade particular de Milwaukee, nos Estados Unidos. Eu tive conhecimento de que a Intel, uma empresa americana mundialmente conhecida, ia investir no Brasil $100 mil em um laboratório, para montar um laboratório para ensino de informática em uma instituição de ensino básico, né? E houve uma competição a respeito disso, qual seria essa instituição para receber todo esse investimento, infraestrutura, para poder dar essa formação, além não só infraestrutura em termos de equipamento, mas a estrutura em termos de material pedagógico, né? O que seria ensinado, era um pacote completo. Quem venceu essa competição foi um instituto, foi uma instituição salesiana de São Paulo, e próxima da Pinacoteca. Quando eu soube desse concurso, né, aquilo teve um impacto em mim, porque eu achei que, de alguma forma, quando eu retornasse ao Brasil, isso aconteceu um ano depois, eu deveria me envolver com essa questão da extensão educacional. E isso, de fato, aconteceu. Assim que eu cheguei ao Brasil, eu visitei essa instituição salesiana e conheci o laboratório, realmente um laboratório maravilhoso, material também de ensino muito interessante, com a proposta de ensinar as ferramentas básicas de edição de texto, de apresentações, né, de planilha. O material, havia então uma parceria entre a Intel e a Microsoft em relação ao conteúdo do curso. Só que aquele projeto Intel ocorreu uma única vez, não havia a intenção da Intel de fazer isso novamente. Então eu achei importante voltar para São Carlos e fazer algo parecido, usando inclusive esse material disponível para a formação dos alunos. Eu submeti um projeto para a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, na época a pró-reitora era a professora Maria Arminda, atual vice-reitora da USP. Esse projeto foi aprovado, recebi recursos para poder fazer contatos com parceiros dessa proposta. Então eu tive a oportunidade de visitar a Fundação Bradesco, fiz contatos com a Microsoft. Esse projeto, a intenção era fazer o projeto num programa chamado Projeto Anjo da Guarda, que é dedicado aos jovens que têm vulnerabilidade social. E a ideia, então, era desenvolver esse projeto na igreja chamada Igreja de São Nicolau. Ocorreu de 2003 a 2006. Foram 3 anos de dedicação,
a realização desse projeto, fazendo contatos com diferentes parceiros. E essa ideia, então, finalmente ocorreu. A inauguração foi em 2006. Tive a colaboração financeira do vereador Roberto Mori Roda, que fez investimentos significativos para a montagem da sala, dos equipamentos, e esses investimentos se mantiveram depois, né? Eu avaliei posteriormente que o investimento desse vereador só nessa sala de informática foi em torno de R$ 250.000. E o nome dessa sala, que permanece até hoje, é Inclube, né, de inclusão, Clube de Inclusão. E o logotipo desse projeto foi criado pela arquiteta Sônia Costari. Tivemos também alguns colegas aqui do campus de São Carlos tiveram uma colaboração expressiva nesse projeto. Além da Sônia como arquiteta, teve o Renato Dibo, né, do IAL, que projetou construiu uma maquete mostrando a igreja de São Nicolau e ao lado o que seria a futura sede desse projeto chamado Projeto Anjo da Guarda. E no dia da inauguração, eu fiquei bastante feliz, né, porque tivemos a presença dos nossos de representantes dos nossos parceiros da Microsoft, da Intel, e do prefeito da cidade, o professor Milton Lima, né, ex-professor da UFSCar, com quem interagimos, se interessou muito pela ideia e acabou tornando aquela sala do Inclube, no projeto Anjo da Guarda, uma dos locais do projeto de informatização que a prefeitura tinha na época. E também tivemos a presença no evento do prefeito do campus de São Carlos na época, o professor Jairo Salles. Então foi tudo muito interessante, e esse projeto existe até hoje. O projeto Anjo da Guarda está muito fortalecido e a sala do Inclube também continua sendo muito utilizada. Então, o meu envolvimento inicial com extensão social foi através desse projeto realizado fora da USP. Mas em 2010, eu soube da existência de um programa chamado Aproximação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Na época, a pró-reitora era a professora Maria Arminda, atual vice-reitora. E aquilo me chamou muita atenção e eu resolvi me envolver com essa questão da extensão social e educacional no campus de São Carlos. A ideia era oferecer para jovens estudantes de ensino básico, especialmente ensino médio, cursos de matemática, que é extremamente importante na formação educacional, cursos de matemática e física com uso de kits de robótica, e também cursos de proficiência em inglês. Também é uma ferramenta muito importante, né, para a formação educacional. Então eu fiz esses contatos, esse envolvimento com a extensão social que começou em 2010 foi muito bem sucedido, e eu acabei criando aqui no campus, e particularmente na Escola de Engenharia, o Centro de Inclusão Social USP Campus São Carlos. O site desse centro, né, descreve a existência de 6 projetos. Nós temos parcerias educacionais estabelecidas ao longo daqueles 5 anos, de 2010 até 2015. E o centro foi inaugurado em 2015, com 6 projetos. Os nossos parceiros educacionais são empresas, a Tese Prime de Ribeirão, na área de idiomas, a Pearson Education Brasil, que nos doou readers, né, que são livros pequenos, escritos em inglês, muito interessantes, uma coleção de aproximadamente 30 livros, além de dicionários. A Cisco, que inicialmente ia se envolver na formação de profissionais na área de TI, é um projeto já envolvendo profissionais do mercado, e a Anacom Eletrônica de São Caetano do Sul, que nos doou um kit maravilhoso para ensino de matemática e física com robótica. E além disso, tivemos parceiros financeiros, né, extremamente importantes, porque para ministrar esses cursos nós precisávamos de alunos de graduação. Então, um dos parceiros financeiros foi o programa PUB-USP, que ao longo desses anos tem pago mensalmente a bolsa dos monitores dos nossos cursos, né?
e também recursos para pagar bolsas para os alunos que fazem os cursos. É muito comum que esses alunos não tenham recursos, por exemplo, né, pagar um ônibus para chegar, para poder participar das aulas, né? Algumas aulas são ministradas no final de semana. A bolsa representa um estímulo muito grande para esses alunos, no sentido de ajudar financeiramente, particularmente no transporte da residência para a USP, e tem um efeito muito significativo na frequência dos alunos ao curso, né? É visível que todos os alunos que recebem bolsa têm uma frequência muito expressiva, né, acima de 75%. Para financiar essas bolsas, chamadas Bolsas de Iniciação Científica Júnior, do CNPq, eu fiz um contato com o professor Marco Henrique Terra, do Departamento de Engenharia Elétrica, coordenava o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né, um INCT, financiado pela CAPES, um INCT na área de sistemas autônomos cooperativos. E ele imediatamente aceitou, achou maravilhosa a proposta do projeto, e ele tem uma alma também, né, dedicada a essa questão da extensão, e ele financiou essas bolsas durante um longo tempo. Em 2024, o INCT, coordenado por ele, terminou suas atividades. Agora temos um desafio de conectar outros INCTs existentes no campus, contatar coordenadores de CEPIDs, né, Centro de Excelência em Pesquisa da FAPESP, também instalados aqui no campus, para que a gente consiga recursos para pagar a bolsa desses alunos, porque ela é extremamente importante. É um parceiro muito importante nesse projeto, né, mas isso veio ocorrer posteriormente. É o EDUSCAR, é Educação com Qualidade, é uma iniciativa de Centro de Excelência em Pesquisa que estão estabelecidos aqui no campus da USP e no campus da UFSCar. Não só os CEPIDs, FAPESP, mas também os INCTs do CNPq, os coordenadores desse Centro de Excelência em Pesquisa criaram o EDUSCAR visando contribuir para a melhoria da qualidade do ensino básico na cidade de São Carlos. E o EDUSCAR tem sido também um grande parceiro educacional. Falta mencionar que nós temos uma relação muito forte e produtiva com a Diretoria Regional de Ensino de São Carlos e região, que gerencia, né, toda essa questão do ensino básico, fundamental e médio, nas escolas públicas de São Carlos. Então, logo de início, nós percebemos que esses projetos tinham que ser divulgados, né? Mas não faria sentido a gente bater na porta de cada escola, mesmo porque são muitas, né? E também porque esse não é o caminho correto. Então procuramos a Diretoria Regional de Ensino para divulgar a existência do CIS, os projetos do CIS, e solicitamos à diretoria que selecionasse as escolas que iriam participar dos projetos, e as escolas selecionavam os alunos que iriam participar do curso, né? E essa relação muito produtiva, né, muito gratificante, é permanente, ela existe até hoje, e eu agradeço muito a atual dirigente, né, a professora Débora Gonzalez, por esse trabalho que ela realiza e por acreditar na relevância dessa parceria. Em 2015, então, o CIS foi inaugurado e ele existe até hoje, felizmente está fazendo 10 anos de existência. Convido vocês a visitarem o site do CIS e a gente está muito feliz que é um projeto bem sucedido. Durante algum tempo eu fiquei só envolvido com o CIS, com os projetos do CIS. Em 2020, era a época da pandemia, eu me dei conta que deveria dar um passo adicional em relação a isso. Devido à minha atuação em projetos de extensão, comecei a conhecer as diversas iniciativas que existem no campus de São Carlos, e São Carlos tem uma tradição, uma longa tradição, de atuação na área de extensão social. Vários projetos, e isso envolve todas as unidades do campus. Mas eu, e com certeza os outros colegas que coordenam ações de extensão, não tínhamos detalhes, né, de quais eram os projetos que as unidades faziam. Me dei conta que era necessário criar uma ferramenta para centralizar todas as informações sobre extensão social no campus. E aí eu tive a ideia, né, de criar um grupo de estudos sociais, USP Campus São Carlos. Comecei a interagir com colegas docentes e funcionários de todas as unidades do campus, com a intenção não só de criar
esse instrumento, né, que hoje nós chamamos de portal das ações sociais do campus USP São Carlos, mas também no sentido de fazer com que esse grupo ele contribuísse para a interação entre os responsáveis e também ele tivesse uma missão de levar para a sociedade o conhecimento da existência, né, dessas ações, e também uma interação com o mundo corporativo, né, com empresários são-carlenses, particularmente, que pudessem também contribuir para financiamento desses projetos. Foi comunicado o Conselho Gestor do campus a respeito dessa iniciativa, eles acharam muito interessante. Passado algum tempo, isso foi em 2024, esse grupo, que já existia com esse nome, Grupo de Estudo de Ações Sociais, são 20 membros, tem a participação de todas as unidades do campus, da prefeitura do campus e do EDUSCAR. É importante lembrar que o projeto de extensão social mais bem sucedido da USP, e acredito que seja o mais bem sucedido, é o projeto Pequeno Cidadão, que existe há 25 anos em Campos, né? Voltado para alunos do ensino fundamental. Projeto muito vitorioso, em que o aluno permanece 4 anos na universidade e que tem um apoio financeiro da empresa KPMG. O projeto Pequeno Cidadão é sempre uma referência, né, e uma motivação para que a gente continue trabalhando nessa área de extensão social. Em um determinado momento, isso foi em 2024, né, eu achei que era importante fazer com que esse grupo pudesse fazer parte do grupo do Instituto de Estudos Avançados. Em 2024, nós submetemos ao IEA USP, com sede em São Carlos. Felizmente, essa submissão foi bem sucedida, foi aprovada, e hoje nós temos, com orgulho, né, nós falamos que somos um grupo de pesquisa, assim denominado, do Instituto de Estudos Avançados Paulo São Carlos. Eu convido vocês, inclusive, a conhecer uma iniciativa muito importante que nós tivemos, que foi a criação do Portal das Ações Sociais do Campus. Nesse portal, vocês vão observar que nós dividimos as ações que ocorrem aqui no campus em ações de extensão interna, extensão externa e humanitárias. Ações de extensão interna são aquelas que o destinatário das ações, ele participa das ações dentro do ambiente USP. O externo são aqueles em que a ação é oferecida, né, fora da USP. E as humanitárias são ações normalmente coordenadas por alunos de graduação, com objetivo, né, mais assistencial. Por exemplo, campanha do agasalho, Operação Natal, etc. E também tivemos uma preocupação nesse portal, e aqui eu faço questão de homenagear o nosso web designer, que é o Alexandre Munayar, da Escola de Engenharia, por um trabalho que ele fez ao longo desses anos, que a gente ficou muito satisfeito com o portal. Tivemos também uma preocupação de homenagear pessoas que se envolveram com a extensão social, onde ela começou na USP, Campus São Carlos, né? E foi através do projeto Pequeno Cidadão. Então, homenagear os professores envolvidos e homenagear a coordenadora desse projeto, que está no projeto desde a sua criação. Então, também é interessante vocês conhecerem essa história da extensão aqui no campus, disponível no portal. E também temos lá alguns depoimentos muito interessantes a respeito da importância da extensão, de reitor da USP, da vice-reitora, e dos nossos membros do GEAS, né? Nós chamamos nosso grupo de GEAS, Grupo de Estudo de Ações Sociais. Uma dificuldade que existe para a realização de projetos, aí eu estou me referindo aos projetos de ações de extensão interna. A dificuldade é trazer os alunos para o ambiente USP. As escolas estaduais não têm recursos financeiros para pagar esse transporte. Então, essa é uma dificuldade muito séria que existe. Recentemente, por causa dessa dificuldade, nós fizemos uma parceria muito importante com a Prefeitura do Campus de São Carlos. Eu estou aí me referindo a alguns projetos, né, intermediados pelo GES, e para que a Prefeitura financiasse esse transporte. Isso tem ocorrido ao longo desse primeiro semestre de 2025. É também muito satisfatória essa interação através do vice-prefeito de São Carlos. Isso tem ocorrido num projeto com parceria com o Senai. São aulas de programação ministradas numa sala da biblioteca da área 2. Então, o transporte desses alunos, né, alunos da escola estadual
a trilha Prado Margarido, próximo da área 2, eles tiveram um curso com 15 aulas a respeito de programação, denominada Power BI, com a perspectiva que isso tenha continuidade no segundo semestre, com aulas de programação em Python. Uma outra ação intermediada pelo nosso grupo, também que envolve o transporte dos alunos, né, é a ação do ICMC, professor Ali Tazib, da área de matemática, que tem uma ação denominada de A Matemática na Medida Certa. Um trabalho muito interessante em que os alunos vêm participar dessa atividade durante um dia, 4 horas, né? E a matemática é mostrada para esses alunos de uma forma agradável e aplicada, né, ao cotidiano da nossa vida. O professor Ali tem essa preocupação, né? É também membro do nosso grupo. E nós temos no campus de São Carlos pelo menos 2 ônibus da prefeitura do campus, pintados com as cores da USP, com o logo USP, mas que não podem ser utilizados no transporte desses alunos para participarem de atividades aqui no campus, porque esses alunos não têm uma cobertura de seguro, né? Não só esses alunos, mas qualquer pessoa que não pertence à comunidade USP não pode usar nenhum tipo de veículo de transporte, porque não tem o seguro. Diante dessa realidade, nós enviamos recentemente ao reitor da USP um ofício contextualizando todo esse problema do transporte dos alunos para participação de ações de extensão, a dificuldade financeira que as escolas têm para poder pagar esse transporte, solicitando a ele que isso seja analisado, né? Para que, pelo menos os ônibus existentes, quem sabe no futuro novos ônibus, né? Porque a gente acredita que a demanda é muito grande, para que pelo menos os ônibus existentes, no caso de São Carlos, possam ser utilizados. Foi muito satisfatório que o reitor, ao ler esse ofício, ele encaminhou para a CODASH, que é um órgão da USP responsável pelo orçamento da universidade. Então, isso é uma demonstração de que ficou sensibilizado com relação a essa demanda, e a gente está aguardando, né, com muita esperança que isso possa ser aprovado. Essa é uma demanda importante que a gente pretende, muito em breve, ter uma solução para ela, e acreditando que isso vai ter um efeito para todos os campi da USP e vai facilitar, né, em muito as diversas ações que podem ser realizadas. Eu queria mencionar uma ação do GEAS, o GEAS como parceiro, que vai se realizar no segundo semestre, nos dias 5 e 6 de dezembro, que é a 11ª Feira de Ciências e Tecnologia da Diretoria do Ensino, região de São Carlos. Essa feira ela tem o objetivo de expor projetos desenvolvidos em clube de ciências de escolas de São Carlos e região. Nesse ano nós vamos ter a participação de 120 clubes de ciência, 60 clubes no dia 5 de dezembro e 60 no dia 6 de dezembro. O campus de São Carlos, né, é parceiro dessa iniciativa, parceiro educacional e financeiro. Lembrando que é uma iniciativa da Diretoria Regional do Ensino, que nasceu 11 anos atrás, numa conversa da dirigente, professora Débora Gonzalez, com o professor Banhato, do Instituto de Física. Durante muitos anos, o grupo de pesquisa do professor Banhato foi o parceiro principal dessa Feira de Ciências. Nós temos como parceiros educacionais, parceiros financeiros, inicialmente, a Diretoria de Ensino, que vai, com seus recursos, financiar o transporte dos alunos de várias escolas de São Carlos e região para o local do evento, que é o Salão de Eventos da Área 1. Além disso, vai também financiar a alimentação e hidratação dos alunos durante a realização da feira. Outro parceiro educacional e financeiro é o Centro de Desenvolvimento Científico e Cultural da USP São Carlos, o famoso CDC, que ao longo dos seus 40 anos de existência tem feito um trabalho maravilhoso, focado no ensino básico, e que envolve não só alunos, mas também professores. O CDCC foi parceiro de várias edições anteriores da Feira de Ciências, sempre com muito destaque.
E também é financeiro, porque submeteu um projeto para a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão para financiar parte dos custos da feira, e esse projeto foi 100% aprovado. E, finalmente, temos como parceiro o nosso grupo de estudo e ações sociais, o GEA, que é também parceiro educacional e financeiro. Nós tivemos a felicidade de submeter recentemente, pela primeira vez, um projeto ao Cronos, o nosso fundo patrimonial do campus. E estamos aguardando, então, o resultado final, mas muito esperançosos que isso seja aprovado. Então, essa é a nossa parceria financeira. A nossa parceria educacional é levar para a Feira de Ciências 7 atrações de grupos de pesquisa do nosso campus. Estamos bastante envolvidos na realização desse evento, temos uma satisfação muito grande de poder colaborar, e já convidamos antecipadamente vocês para participarem dessa feira que vai se realizar nos dias 5 e 6 de dezembro. E o tema dos projetos desenvolvidos pelos alunos é água, dos rios aos oceanos, mudanças climáticas. Com isso, eu espero ter dado para vocês um panorama, né, da minha formação profissional, da minha vida profissional, muito especialmente do meu envolvimento com a extensão social educacional aqui no campus de São Carlos. Eu tenho um prazer imenso de fazer isso, né? Estou num grupo com mais 19 colegas que também tem essa questão da extensão muito relevante para as suas vidas, e a gente acredita que temos um futuro muito promissor com relação ao trabalho desse grupo, desejando que a USP continue valorizando essas ações de extensão social e também, isso é muito importante, valorizando os docentes que se envolvem com essas ações. No momento de avaliar a produtividade de um professor da USP, né, isso tem ocorrido de uma forma mais sistemática, é importantíssimo que o envolvimento do docente na área de extensão seja valorizado. Então, com certeza isso vai facilitar, isso vai motivar que mais professores possam estar envolvidos, né, na área de extensão. Era isso que eu queria falar para vocês, convidando para quem conhece o nosso portal das ações sociais do campus, dizer que foi uma satisfação muito grande participar dessa iniciativa do Instituto de Estudos Avançados Polo São Carlos. Parabenizar aqui a coordenadora atual, a professora Elizabeth Assaf, do Instituto de Química, e o professor Davi Sperling, vice-coordenador no Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Acho muito importante essa iniciativa. Um abraço a todos e até breve.